Quando o povo é impedido de conhecer as Escrituras, a salvação também é impedida. Essa é uma das premissas básicas da reforma educacional proposta pelo monge agostiniano Martinho Lutero, que, há pouco mais de 500 anos, provocou uma insurgência teológica a ponto de ser compreendida como um dos pontos cruciais na transição da Idade Média para a modernidade. No entanto, para além da sua importância no que concerne à ruptura e ao destino da cristandade, a ideia aqui é apresentar uma proposta revolucionária no modelo educacional vigente no século XVI, que suscitava a ideia de que a educação serve como difusão de valores democráticos, incitando na mente da elite alemã, composta pela nobreza, pelo clero e pela ascendente burguesia, a ideia de que o conhecimento é um direito inalienável, universal, garantido pelo Estado. No período medieval, constituiu-se como um momento de domínio monacal e, consequentemente, do enriquecimento dos monastérios. O poder temporal, sobretudo depois da ascensão de Carlos Magno e a dinastia carolíngia, é ratificado com a criação das universidades e a disseminação da filosofia cristã, fato que possibilita o domínio ideológico e a maior influência política dos estados pontifícios, do Papa. Então, mediante o empoderamento e a difusão dos dogmas da Igreja, uma turba destituída de criticidade, uma vez que não tinha acesso a uma educação minimamente requintada, criou-se nas pessoas uma necessidade de salvação de suas almas. Aproveitando-se desse fato, a ortodoxia católica, através do sacramento confessional, elaborou mecanismos de alienação e obtenção de riquezas. A venda de indulgências, prática adotada pela Igreja Católica durante a Idade Média, a qual preconizava a mercantilização da remissão dos pecados dos fiéis, erigiu-se como o estopim para a publicação, em 1517, na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, das 95 teses propostas por Martinho Lutero, cujo teor incidia em contestações não apenas contra a prática de venda da salvação, mas também propunha uma reformulação em todo o conservadorismo religioso daquele período. No início do século XVI, embora tenha sido uma época em que eclodiram transformações sociais, políticas e culturais, principalmente devido à ascensão dos ideais de base humanista propostos pelo Renascimento, ainda era notória a representatividade da tutela eclesiástica nos assuntos de Estado. Nesse sentido, Lutero, a partir de suas teses, pretendia não apenas uma reforma dos valores contemplados pela cristandade, mas também dirimir o domínio ideológico do catolicismo em relação ao pretenso secularismo de outras instâncias. Neste período, ainda vigorava no âmbito acadêmico a escolástica, princípios auferidos pelo amálgama entre a filosofia clássica, sobretudo agrupada em torno dos pensamentos de Aristóteles e Platão, e os dogmas cristãos estabelecidos pelos doutores da Igreja, como Agostinho de Hipona na patrística do século V e Tomás de Aquino no século XIV. Sendo assim, a Igreja Católica admitia a racionalidade filosófica como conhecimento plausível para explicar os preceitos religiosos, embora subordinada aos valores eclesiásticos. Em outras palavras, embora aplicada como metodologia elucidativa de questões antigas de ordem metafísica, como a origem da vida, o espírito, o pecado original e o livre-arbítrio, a filosofia estaria sempre subordinada à teologia. Em discordância a essa premissa escolástica de conciliação entre os pensamentos da antiguidade clássica e os princípios cristãos, Lutero propõe uma incompatibilidade entre os objetivos filosóficos e divinos, uma vez que o silogismo, a lógica, sobretudo para Aristóteles e Guilherme de Ockham, o escolástico inglês, não se sustenta em assuntos divinos. Desta forma, para o monge agostiniano,
O vínculo íntimo entre o teólogo e o lógico configura-se como uma proposição de cunho herético, uma heresia. Além do mais, é possível afirmar que a reforma protestante, inicialmente estabelecida para garantir a reformulação da Igreja, se insere em um período de transformações estruturais na sociedade europeia do século XVI. Além disso, ela não apenas influenciou uma ruptura da cristandade e a criação de correntes religiosas em outros países, mas ajudou na construção da sustentação do pensamento moderno. As mudanças preconizadas por Lutero, a princípio alicerçadas no âmbito religioso e que se transformaram posteriormente em causas de conflitos ideológicos entre as vertentes do cristianismo, ultrapassaram os assuntos eclesiásticos e promoveram alterações gradativas em outros setores. Nesse sentido, a educação destinada ao clero e à elite econômica torna-se objeto de análise de Lutero, o qual dedicou-se a instaurar eixos norteadores de um novo sistema educacional. Ao promover a tradução da Bíblia para o alemão, por exemplo, Lutero pretendia retirar dos clérigos o domínio absoluto das Escrituras e, por consequência, da concepção de Deus. Ao entender as passagens bíblicas como fontes de verdades incontestáveis, ele intencionava propagá-las para a população, com a finalidade de criar uma educação de essência religiosa, mas de abrangência universal. Para além de uma pretensão de cunho eminentemente altruísta, Lutero argumentava em favor do direito das pessoas no que concerne à livre interpretação das escrituras sagradas, o que representava, na prática, a autonomia intelectual dos indivíduos frente à Igreja. Desta maneira, o reformista orientava o uso da Bíblia não apenas como instrumento de salvação, mas também como ferramenta pedagógica de conscientização. Desta forma, Lutero possivelmente antecipou noções que seriam defendidas na teologia da libertação, movimento do século XX, destituído de motivação político-partidária, o qual preconizava, mediante ensinamentos cristãos, a mitigação de injustiças socioeconômicas e intelectuais. Isto posto, essa faceta, digamos assim, religiosa, educacional de Lutero, incita no sujeito, por meio da que a gente chama de exegese, uma leitura reflexiva de um texto, um reconhecimento da sua própria realidade, ou seja, um aguçamento do senso crítico e o apuro na reflexão. Seguindo nessa linha, apesar de conceber a fé cristã como única alternativa plausível para a formulação de uma nova pedagogia, Lutero convocou as instâncias seculares da Alemanha para salvaguardar os encargos de uma educação escolar. E aí, a criação do currículo, conquanto regido por valores espirituais, seria de total responsabilidade das instituições políticas. Mesmo fundamentada em princípios de ordem teológica, os quais posicionavam os indivíduos em uma espécie de hierarquia social, a educação proposta por Lutero é contemplada a partir de um caráter universal. Haja vista que o conhecimento deveria ser difundido para todos, independentemente da classe, etnia ou gênero. Sendo assim, a escola idealizada pelo monge estaria em consonância aos objetivos de uma sociedade estática, mas disposta por meio de um verniz popular. Posicionando-se, então, a favor de uma escola de essência religiosa, mas regulada pelo Estado, Lutero, de certa maneira, atua em conformidade às intenções da burguesia renascentista, que, ao promover os conceitos humanistas, propunha uma dessacralização do sistema educacional. E aí a estatização do ensino fomenta o confronto entre a secularização e o projeto de ascensão política da burguesia e os valores do catolicismo.
A educação pública e de responsabilidade estatal promovem uma tomada de consciência sobre a necessidade da laicidade curricular, fato que incita ainda uma politização da instrução. Esse aspecto antecipa, talvez, a proposta iluminista já no século XVIII, que, a partir dos ideais do liberalismo político, difundia a ciência e a igualdade jurídica das pessoas, contrapondo-se frontalmente à pedagogia religiosa da Europa medieval. Para concluir, a educação, na ótica luterana, consiste em um direito inalienável do cidadão, como eu já falei, ou seja, garantido pelo Estado desde o seu nascimento. Discernimento que precede a premissa do liberalismo político de John Locke, por exemplo. Além disso, o conhecimento, embora seja considerado divino pelo monge, está em conformidade ao processo de transição do feudalismo para o capitalismo comercial, em que se estabelece a diferenciação entre indivíduos orientados por uma ordem teocêntrica, que a gente chama de pré-modernidade, e outros que possam guiar-se pelo uso da razão e o exercício da vontade, aí já na idade moderna. É isso aí, pessoal. Confiram os vídeos lá no canal Otávio Albuquerque Cultura em Pauta, as nossas entrevistas, as nossas mini-aulas, como no caso do Rousseau, agora do Lutero. Se inscrevam lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo. Até lá!